Esses erros, então, podem ser de Deus? E se eles não são de Deus, eles têm algum poder? Se eles não são de Deus, eles podem ter alguma existência real? E Deus viu que tudo o que tinha feito, e eis que era tudo muito bom. Ele não encontrou nenhum mal em sua criação. E isso nos leva a algo que você já sabe, mas que pode não ter aceito como um princípio absoluto. Você pode ter declarado que Deus é o único poder, mas você aceitou essa verdade como um princípio absoluto ou continua a aceitar dois poderes? Um poder bom e um poder mau? Você considera os germes um poder maligno? Você vê os ditadores como homens maus? Você vê a doença e o pecado como condições malignas? Se você fizer isso, você não está aceitando Deus como onipotência. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre poderes opostos, sobre o bem e o mal. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a não dualidade? Ô Gilson, a nossa velha e antiga forma de olhar para o momento presente é sempre, invariavelmente, a partir do passado. Portanto, esse problema, a questão da dualidade, da separação, consiste na visão clara de que esse momento, como ele acontece, não existe a ideia de um lado e a realidade do outro lado. Não existem lados como o lado da ideia e o lado da realidade. Não há lados como a ideia e os fatos. O que é e o que deveria ser. Para nós prevalece o que deveria ser e não a realidade do que é. Essa é a nossa condição psicológica, onde nos situamos como sendo o pensador, o experimentador, o observador. A presença desse experimentador, pensador, observador é algo que o pensamento está estabelecendo em nós como sendo real. No entanto, aqui estamos diante de uma ideia e não de um fato. O fato é que a vida, como ela acontece, não existe alguém que se separa dela para ser o observador dela, o pensador sobre ela, o experimentador dela. É que toda a nossa formação, educação, todo o nosso modelo de existência é desse existir de alguém. É como nós nos vemos, como alguém presente existindo, tendo a vida lá fora e a pessoa aqui, como um elemento separado da vida. Essa é a dualidade. Portanto, o que é a não dualidade? É a clara visão de que não há uma separação. Não há uma separação real entre a vida como ela acontece e essa ideia de como ela deveria acontecer. Mas nós estamos vivendo nesta condição. É o posicionamento do equívoco.
é o norteamento da confusão mental. É o conceito entre o que deveria ser e o que é. A posição da dualidade nesse modelo psíquico de ser alguém. Nós temos uma mente presa a essa condição, a essa padronização de visão de mundo, de realidade. Então, não estamos em um contato direto com a realidade, com o mundo ou com a vida. Porque estamos sempre entrando em contato neste padrão de mente condicionada, de pensamento organizado para a divisão, para a separação. Você tem o sentimento de alguém, o pensamento de alguém, as ações de alguém. O seu pensar, o falar, o sentir, o reagir, o responder é sempre de alguém. No entanto, não há esse alguém. Ele não é real aqui. Não há alguém. É só a ideia que o pensamento estabeleceu, porque não há alguém presente na vida. É a vida surgindo, é ela aparecendo, é ela a cada instante se revelando. Em sua autorrevelação, temos presente a realidade de ser. Nesse sentido, este ser, que é a vida, é você. Não é você de um lado e a vida do outro lado. Não é você como um ser vivo e a vida, como nós acreditamos. Na perspectiva ou dentro de um olhar externo e aparente, sim, estamos vendo uma variedade de coisas e também de seres, de pessoas, de animais, plantas e assim por diante. No entanto, do ponto de vista da realidade, que é ser, não existe tal coisa como essa multiplicidade. É esta a realidade de ser, a presença real da vida, daquilo que aqui está presente e que não muda. Aquilo que vemos como positivo e negativo, como escuridão e clareza, luz e sombra, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, todos esses aspectos são aspectos aparentes nesta existência, neste fenômeno chamado mundo, ou aparição de mundo, ou criação. Estamos diante de um sonho. E sim, neste sonho, estamos vendo esse modelo de representação em dualidade. No entanto, a ideia de alguém que se separa da vida é uma ilusão, uma vez que esse alguém é o pensamento de uma pessoa presente, é o sentimento de uma pessoa presente, uma pessoa que se separa do próprio sentimento, uma pessoa que se separa do próprio pensamento. Isso não é real. Quando você está com raiva, não tem você e a raiva. Quando está triste, não tem você e a tristeza. Quando está alegre, não tem você e a alegria. É porque estamos sustentando essa ilusão, que estamos alimentando e retroalimentando a ideia de alguém presente, com problemas, vivendo em sofrimento.
O despertar de sua natureza real é o florescer do seu natural estado de ser, que é a própria vida, a própria realidade do desconhecido, daquilo que é indescritível, que está além das palavras, que nós chamamos de Deus. É a compreensão, é a visão, é esse assumir direto, sem o pensador, sem o observador, sem o experimentador, a presença do seu natural estado de ser. Aquilo que alguns chamam de o despertar da consciência, iluminação espiritual, é a ciência da vida, sem o eu. É a ciência desse instante sem o passado. Porque olha de perto isso. O passado é o que já foi. E o futuro é o que será. Nós não temos isso aqui. O que temos aqui é o que aqui está presente, se revelando. E, portanto, onde é que se situa isso que foi? Onde é que se situa isso que será? Quando eliminamos o pensamento, não temos onde mais situar isso que foi. Não temos mais onde situar isso que será. Sem o pensamento não existe o passado, não existe o futuro. E a própria ideia do presente não está aqui. A ideia é o pensamento. O pensamento sobre o passado, o pensamento sobre o presente, o pensamento sobre o futuro. Assim nos deparamos com a vida, com este ser. É a presença do divino. É a presença da realidade. Aqui há um convite para a vida, como ela acontece, sem a ideia do que ela deveria ser, do que ela teria sido e do que ela será. Abandone a ideia do futuro. Responda à vida neste instante, a partir desse olhar livre do pensamento. E haverá uma qualidade de vida sem sofrimento. Porque não teremos presente o modelo da ilusão, da contradição entre o que é e o que deveria ser. A presença da sabedoria requer a compreensão de nós mesmos. Requer uma visão da verdade sobre esse instante. Sim, porque esse instante se revelando, isso é o fim da ilusão deste eu. Algo que constatamos quando temos a presença do autoconhecimento. Se revela nesse instante seu natural estado, que é meditação, que é ser, que é a vida. A realidade de Deus não se separa disso. A plena ciência de si mesmo é a ausência desse mim. É a real resposta para a pergunta: quem sou eu? Essa resposta nos coloca em um espaço livre da separação. Esse espaço chama-se Advaita, a não dualidade. Aquilo que é anterior a tudo. E aquilo que permanece antes de tudo e depois de tudo. Uma vez que tudo que aparece desaparece, enquanto que essa realidade permanece. Indescritível, inominável, inalcançável pelo pensamento. É aquilo que é eterno ou atemporal, fora de tempo e espaço. Assumir a verdade sobre isso é realizar nesta vida esse natural estado de suprema
bem-aventurança, de suprema liberdade e felicidade. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, minha mente não para de criar cenários negativos e isso me causa uma angústia enorme. Como me livrar desse sofrimento? Aqui você nos fala desse pensamento criando esses cenários negativos. E você diz que quer se livrar desse sofrimento. A porta real para o fim do sofrimento consiste na compreensão daquele que está em sofrimento. Portanto, não é a ideia de ser livre ou de se livrar o suficiente. Em geral, as pessoas estão em busca de um método, de um caminho, de uma fórmula para se livrarem do sofrimento, para se livrarem desses pensamentos negativos que causam sofrimento. Mas elas não investigam a natureza desse que sofre. É a presença daquele que sofre, a presença daquele sofrimento. Se você está com medo, a presença daquele no medo é a presença do medo. Não há uma separação entre o medo e aquele que está com medo. A qualidade de medo presente requer a presença daquele que tem a qualidade daquele medo. Se livre da ideia de alguém que se vê presente tendo pensamentos, sendo pensador. E como podemos nos livrar disso? Ficando ciente, ao surgir um pensamento, não rejeite ele. Talvez você diga, mas ele é negativo, ele é ruim, ele me faz sofrer. Não, ele não lhe faz sofrer. Ele é o sofrimento. Quando você não rejeita o pensamento, você não se separa dele. E quando não se separa, algo acontece. É que estamos constantemente nos separando do pensamento para ser o pensador dele, para ser o observador dele, para ser o censor que rejeita, que luta contra, que quer se livrar. Esta separação sustenta a continuidade do eu, que é o pensador, e, portanto, o quadro de sofrimento. O nosso modelo de continuidade do ego, do eu, da pessoa, que nós somos, é esse. Nós vivemos fazendo escolhas entre o que queremos e o que não queremos, o que gostamos e o que não gostamos, o que aceitamos e o que rejeitamos. Essas escolhas, predileções e movimento em direção a isso mantém a continuidade desse eu, desse que sofre, ou desse que vive o prazer, para logo depois sofrer. Haverá uma qualidade de vida real, porque essa vida, como nós conhecemos, dentro do pensamento, neste modelo de separação, é a vida sofrimento. Portanto, estamos perguntando aqui, haverá uma vida real, ou seja, uma vida desconhecida para cada um de nós? Essa é a vida de ser, essa é a vida divina, essa é a vida de Deus. E nela não há sofrimento, porque nela não há pensamentos. Sim, o pensamento, como elemento presente, funcional, ele continua aparecendo. Para propósitos objetivos, ele surge. O seu endereço é um pensamento, o seu nome também. A data do seu nascimento também.
seu conhecimento técnico e profissional em uma determinada área também é pensamento. Nesse sentido, ok? Mas não precisamos desse padrão de pensamento psicológico que sustenta alguém ansioso, deprimido, angustiado, com raiva, enciumado, carregando a ilusão de possuir coisas e controlar pessoas, e controlar a si mesmo, e controlar as situações. É isso que está sustentando a ilusão de alguém presente sofrendo, de alguém presente pensando. Podemos soltar isso. Estamos aqui com você, investigando. Esse é o florescer divino, é o florescer do seu ser, é o florescer de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem no formato online, no formato presencial e também retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesse campo de presença, de energia, existe um poder e uma graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, temos uma facilitação incrível para nos conhecermos de maneira espontânea, sem nenhuma técnica. Entramos no estado meditativo, podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.